Abaixo, eu vou representar aqui para vocês o conceito e sequência cronológica dos componentes do painel, né, do painel não, do sistema elétrico. Aqui entrou painel, estou vendo agora sistema elétrico, não é painel. Primeiro, quadro de distribuição, que vai representar a nossa fonte de energia. Depois, linha cronológica de proteção, sequência de instalação. Aterramento, a gente falou dele, alicerce, segurança. Disjuntor geral, proteção contra sobrecarga e curto-circuito. DPS, dispositivo de proteção contra surto, proteção contra descargas atmosféricas e raios. Aí é falando da parte ambiental. IDR, interruptor diferencial residual, proteção contra choques. E disjuntores dos circuitos terminais, que são os disjuntores de carga. Vou dar uma explanada básica aqui em cada componente. E aí depois a gente vai para a montagem, beleza? Quadro de distribuição, fonte interna. Quadro de distribuição é o local ali onde a gente vai alocar todos os dispositivos de proteção e manobra. Para fazer justamente as ligações dos condutores. Ele deve ser instalado num local de fácil acesso, né? E precisa possuir espaço reserva, até porque, por exemplo, falando da nossa casa, às vezes a gente pensa um negócio no começo, mas ao longo do tempo, a família aumenta, e consequentemente até a casa também aumenta. Então eu já tenho que pensar, por mais que eu ainda não pense no quanto vai aumentar, mas eu já tenho que pensar com um olhar de sobra, para depois, se eu quiser ligar mais coisas, eu ter margem para interligar. E a partir dele saem, né, os circuitos independentes que alimentarão as cargas de iluminação e tomadas. Beleza? Aí algumas imagens aqui, ó, eu trouxe de parte do painel elétrico. Aí a gente tem um barramento de aterramento aqui com os DPS. Aqui um barramento de nêutron. Aqui os disjuntores e alguns barramentos. Aqui numa pegada um pouco mais comercial e industrial. Mas na nosso dia a dia isso é bem comum, né? Então, sempre linkando o básico, começa pelo básico e depois a gente vai deixando o negócio mais complexo. E aí o que acontece? Barramento. Por que eu uso um barramento? É para facilitar as conexões. Olha o tanto de cabo que entra. Você imagina se eu fizesse tudo numa emenda só. Além de criar pontos para fuga de corrente, eu também vou ter perdas, aquecimento e dentre outros pontos. Então eu crio um sistema aqui capaz de conectar vários condutores. E isso daqui, todos esses estão equipotencializados entre si. Então tudo que tem o potencial zero aqui, tudo que tiver conectado aqui vai ter o potencial zero. Nesse caso aqui, que é aquela referência que vem lá do transformador, que a gente utiliza para trabalhar com tensões menores, por exemplo, do que tensão entre fase e fase. Lucas, por que disso? Para explicar necessariamente o porquê, por exemplo, quando você tem um sistema monofásico 220, em diferença de potencial, né, 220 entre fases, quando você testar com uma fase e o neutro, vai dar uma tensão diferente, mais baixa. Para explicar isso, eu precisaria de um conceito aí um pouco mais avançado, até para a gente entrar em geometria, trigonometria e parte de manipulação vetorial. Mas só para vocês entenderem que isso tem um porquê. Essa diferença entre eles, por exemplo, ela está dentro de uma razão que é raiz de 3. Quando você faz raiz de 3, dá 1,7 alguma coisa. Então, quando você pega 127 vezes raiz de 3, você vai ver que vai dar o 220. E quando você pega 220 vezes raiz de 3, você vai ver que vai dar o 380. E assim sucessivamente. Isso vem porque é justamente em função daquela senoide senoide é aquela onda que a gente viu na alternada que fica indo e voltando, indo e voltando. Quando a gente tem, independente, o transformador, ele está diante de um sistema trifásico.
E aí nós temos 3 ondas daquela, uma para representar cada fase. E elas estão defasadas entre si a 1 grau, 120 graus. E quando a gente manipula essas expressões, a gente vai aparecer um cosseno de um ângulo lá, que é uma função trigonométrica, e aí com base nisso vai sair uma raiz de 3. É daí que vem essa relação, beleza? Precisa de uma base matemática muito mais profunda para que a gente chegue nesse contexto. É importante para a gente agora? Não. É só para que vocês saibam de onde vem, beleza? E não faz sentido a gente trabalhar nisso, né? Até porque isso também precisa de uma base, aí um cálculo, já uma base de cálculo um pouco mais parruda. Inclusive que nem eu no momento eu estou enferrujado. Estou errando até MMC, o que dirá cálculo diferencial. Então fica para uma fase aí mais avançada. Beleza? E aí o que acontece? Como eu coloquei esse cara no referencial 0, quando a diferença de potencial for entre fases, eu vou ter ali uma hora que uma fase está subindo, a outra está descendo. E quando eu vejo essa referência, essa diferença entre as fases, vai ser maior do que, por exemplo, quando eu for para o 0. Porque o neutro está no 0. Então, você imagina o seguinte, eu tenho uma fase em cima e uma fase embaixo. Aí quando eu testar a diferença de potencial delas duas, eu vou ter uma distância. Vamos supor que aqui eu estou com o topo de uma fase e aqui eu estou com o topo de outra. Quando eu medir a diferença de potencial delas, eu vou ter essa distância. Só que aqui no meio eu vou ter o neutro, o 0. Olha só, essa distância é muito maior do que, por exemplo, essa com o neutro ou essa com o neutro. É praticamente metade. Só que não é metade, é aquela a relação de raiz de 3, porque vem de uma função trigonométrica, beleza? Na verdade, é um vetor, e aí a gente tem que manipular, mas só para que vocês entendam por que há essa diferença. E aí, aqui no terra, mesma coisa. Barramento aqui de proteção, equipotencialização. Então, olha o tanto de condutor que está entrando aqui. Então, por isso que eu emprego um barramento para facilitar as conexões. E barramento, além disso, ele traz uma condução até melhor que o cabo ali, em função de ser um componente ali. Você imagina o cabo flexível. Eu tenho várias vias ali dentro. Aí você imagina um barramento unificado, onde eu tenho só uma barra de cobre. Então aqui as minhas perdas vão ser menores. Por que os barramentos estão diferentes? Cada um representa uma fase num sistema trifásico. Exato, RST. Beleza? Então, esse aqui já é um quadro já mais voltado, mas com certeza todos vocês, sem exceção, já viram um quadro parecido no dia a dia. Pode não saber o que é os componentes, mas que já viu, já. Vamos desligar lá o fan coil, vamos desligar lá o ventilador, vamos desligar lá não sei o que. Já viu. Beleza? E aqui agora trazendo para um padrão mais residencial, ou algo que a gente conhece pouco mais. Então, aqui um IDR, a gente vai falar de cada um separadamente. Aqui um disjuntor, aqui os DPS, dispositivos de proteção contra surto, e aqui os disjuntores, para as cargas terminais, ou seja, para alimentar as tomadas, iluminação, chuveiro, ar-condicionado e assim vai. Beleza? Seguindo, aí pode ver, como que funciona aqui. Entrou aqui no IDR, interruptor residual, diferencial residual. Aí, beleza. Entra o neutro também, passa por ele. Geralmente o neutro, aí falando de outro tipo de componente, um disjuntor, a gente vai ver lá, ele não passa no neutro, mas nesse cara ele passa. E vai ter uma explicação quando a gente for falar. Pera um pouquinho aí. Aí aqui a gente tem um disjuntor, e aqui a gente tem esse pontilhado aqui, o que ele está representando? Que a saída do as fases. Exato. Que a saída do meu disjuntor está ligada à entrada do meu DPS. Aí olha só, a saída dos DPS todas vêm, conduzem, vêm para cá e vão para onde, Para onde? Para o barramento de terra. Eu estou criando um caminho para, se porventura eu estiver um surto, esse cara aqui vai facilitar o quê? Que ele criou um caminho para o surto. Ele conduziu para o surto. Para onde? Para a terra. Como se fosse para o dreno. A água lá, dreno, vai lá. Então aqui, como se fosse o dreno. Então vai para lá.
Aí esse cara aqui é o de neutro, ele vai sair do IDR, bateu aqui naquele barramento que eu mostrei para vocês ali do neutro. E aí, beleza, aí imagina aqui que é 200, duas fases 221 nêutrons, saiu do IDR, vou conectar aqui nos disjuntores. E aí eu vou utilizar um pente bifásico. O que que é isso? Para em vez de conectar com fio de novo, mais perdas, eu coloco um barramento elétrico aqui, mesma ideia do outro ali, para ter menos perdas. Menos aquecimento, menos queda de tensão onde não deve ser, e, consequentemente, menos consumo de energia, porque as fugas também contribuem para que o relógio gire mais. Então, se a distribuição elétrica tiver inadequada, você paga mais na conta em função da falta de procedimento da instalação interna.